gente, meu nome é Hélio. Gente, hoje estamos aqui com uma entrevista com um ex-jogador de futebol. Ele que tem seus 54 anos, nascido em Santa Rita, na Paraíba, né? Já jogou em grandes clubes como Fluminense, Internacional e Cruzeiro. Como treinador, dirigiu a equipe Sub-20 do Bragantino e a profissional. Hoje, o nosso convidado é o Alberto Félix. Alberto, por gentileza. Alberto, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, tá? Alberto, começou o futebol brasileiro e o mundial, né? Alberto, o que você está achando, né, dessa volta ao futebol? Primeiro, agradecer também pelo convite, né, de estar participando aqui dessa conversa com você. E sobre a volta ao futebol, eu acho que foi importante, né? Eu acho que é o momento que todos, né, passaram a viver aí com essa pandemia, né, de confinamento, né, de ter que ficar muito tempo preso em casa, causou uma ansiedade muito grande na população em geral, né? E a volta do futebol, acho que ela veio contribuir não só, né, com a parte profissional mesmo, né, onde os atletas, todos envolvidos na profissão, né, necessitavam, né, de estar tendo que voltar aos trabalhos, né, mas que com isso você proporciona uma forma de entretenimento, né, de lazer para as pessoas que também, né, não estão tendo a oportunidade de sair. Agora já está, né, mais tranquilo, né? Mas no momento da volta do futebol, acho que ela contribuiu muito nesses dois sentidos. Alberto, e qual foi o seu primeiro time que você começou a sua carreira aí na área do futebol? Eu iniciei como jogador de futebol, né, que eu joguei por 21 anos, e iniciei a minha carreira no Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu comecei com 16 anos, né, na categoria juvenil. Subi para o profissional ainda no Fluminense, né? Joguei por cerca de 1 ano e meio, 2 anos. E depois disso passei a jogar em vários clubes aí no futebol brasileiro. Você já mencionou alguns, né? E são vários, sempre bastante, muitos clubes, mas o momento que marcou, né, e a gente guarda com um carinho todo especial, foi o início da carreira lá no Fluminense, onde pela idade, né, também nós tivemos a oportunidade de acho que formar, né, que pela juventude, né, formar ali grande parte da personalidade, né, do caráter, foi formado ali. Então a gente guarda com muito carinho esse momento que viveu aí, no início de carreira no Fluminense. E qual foi a sensação de você fazer um primeiro gol? Como que foi a sensação de você de ser muito novo e ter o primeiro gol? Para mim a sensação foi ótima, assim, porque foi no Fluminense ainda também, sabe? Tá certo que se a gente for falar assim, por dar a emoção, né, que é fazer um gol, ela é muito grande, mas a gente pode escrever assim com uma certa facilidade, mas assim, o que mais marcou para mim nesse momento foi justamente foi o momento em que eu no Fluminense, eu ainda era da categoria de base, era do Júnior do Fluminense, e tinha passado a jogar no profissional, né, em 1986. E foi marcante para mim, principalmente porque foi um jogo, foi Fluminense e Sobradinho, Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Em 1986, um jogo lá em Brasília, e para mim foi todo especial, né? Não só pela emoção do gol, mas porque naquele jogo, né, foi um jogo em que marcou um reencontro meu com o meu pai. Nossa, olha só que então foi marcante isso aí. Então eu falo até com a emoção desse gol, né? Não só pela alegria de fazer o gol, como eu te falei, mas pela a situação em si, né? Então foi um jogo que meu pai pela primeira vez tinha ido me assistir. Nesse jogo, ele morava em Brasília, eu morava no Rio de Janeiro, né? Pais separados, né? Há muitos anos que não me encontrava, praticamente eu conhecia ele ali. Então, no jogo que ele foi assistir, eu fiz o gol e foi o gol da vitória, o gol que deu a classificação Fluminense naquele campeonato lá, né? Ele passou de fase, então garantiu a classificação do Fluminense. Então, para mim, foi 3 coisas boas, né? Muito, foi um momento muito especial mesmo, né, para mim. Então, foi ali, uma emoção muito grande. Eu imagino. Eu que jogava bola também, quando eu fazia um gol, não tive tempo de profissionalizar,
Mas era uma emoção muito grande, né? O futebol é uma coisa gostosa, né, velho? Nossa. E qual mensagem você passa para os meninos aí que estão nas categorias de base aí? A mensagem que eu passo, assim, e eu tive a oportunidade de já trabalhar, né, com garotos também. No início da minha carreira fui trabalhando com base, desde as categorias menores até o sub-20, né, que seria a última fase aí, até se tornar profissional. A gente sempre passa para eles assim que é necessário que se tenha muita perseverança, né? Tem que ser muito dedicado, muita disciplina. Não é fácil ser jogador de futebol, ao contrário de que muitos pensam aí, às vezes até a orientação que é passada em casa, né, ou por amigos, é que futebol é lazer, é só alegria, mas não, ele requer muita responsabilidade e muita dedicação. Então, assim, nesse caminho, né, que o jovem percorre até se tornar um profissional, ele passa por muitas fases, né, dificuldades enormes. A gente sempre foca naquele que teve mais facilidade, aqueles gênios, né, que consegue chegar no estrelato com facilidade, mas a gente sabe que o caminho é muito árduo, muito difícil, então você tem que se preparar para isso. E a preparação é justamente isso, muita disciplina, ser atleta, ser profissional, saber escutar, né, os treinadores, né, aqueles profissionais que nos cercam, né, que estão nos clubes ali para poder estar orientando e passando as melhores opções para que ele tome e siga a sua carreira. Então, a palavra principal seria isso aí, ser perseverante, não desistir, né, continuar sempre se empenhando, dando o máximo de si, porque não é fácil, E aí eu acho que tendo essas fases aí que eu passei para você, eu acho que aí a coisa flui normalmente, eu acho que faz com que a natureza, né, já cuide assim, do resto, que flua, né, aí o talento, né, a qualidade, o potencial para que você está um grande jogador. Na verdade tem jogadores que já nascem com dom, né, Alberto? Exemplo do Messi, né? O Messi acho que já nasceu com um dom de ser um fenômeno como ele é, né? O jogador profissional, assim, eu te digo, assim, ele... porque existem os níveis, né? Nós falamos aí de mais um fenômeno, né? Mas, assim, para ser profissional, né? Eu acho que é necessário também que já nasça com dom, sabe? Eu sempre achei isso aí. Você, através da disciplina, do treinamento, né? Da perseverança, do dia a dia, se você vai desenvolver isso, vai fazer com que você se torne, né? Aí sim vai ter as escalas, né, dos níveis, né, daquele pequeno, médio e grande, né? Os fenômenos. Mas jogar futebol é dom, você tem que ter vocação também, sabe? Não adianta só você escolher, eu quero ser jogador de futebol e eu vou... Não consegue, né? Então tem que ter essa vocação, tem que ter dom para poder se tornar um profissional. E quando você começou a jogar bola, quem se espelhou assim? A minha referência, quando eu jogava futebol, no Rio de Janeiro ainda, né, que eu me criei lá, e eu era torcedor do Flamengo. Então, o meu ídolo sempre foi o Zico. Então ele foi uma referência para mim. Mas assim, você vai criando outras referências, né, ao longo da profissão. Eu cresci, dois jogadores assim, quando eu falei do Zico, mas pô, Sócrates foi outro jogador assim também que me inspirou muito, né? O que mais me motivou a querer tentar a carreira, né, a profissão, porque até então eu não tinha tentado. Ele foi na Copa de 1982, né, assistindo aquela seleção que infelizmente não foi campeão, mas é apontada como uma das melhores, talvez a melhor. Ela perdeu para a Itália, né? Que perdeu para a Itália, exatamente, em 82. Então ali tinha os dois que mais se destacavam para mim eram justamente esses dois, Sócrates e Zico, mas é uma seleção fenomenal. Então, eles foram referências e na sequência teve outros também. Você vê até jogadores mais jovens também, o Careca, o centroavante, né, que também foi para essa Copa, mas não conseguiu jogar, né, porque ele se lesionou, mas era para fazer parte da Copa do Mundo. Mas outro jogador também que era referência para mim. Aquela seleção era recheada de estrelas, né? Muitos craques. E com quem você teve prazer assim, de jogar do teu lado, assim, no Fluminense, no Internacional? Eu tenho um amigo, assim, em todos os lugares assim, que a gente passou, eu sempre cria uma afinidade maior com um ou outro jogador, ou até mais de um, vários até. Aqui no Bragantino eu tive a felicidade aqui de jogar com muitos jogadores assim que me deu muito prazer, sabe? Porque aqui no Bragantino não só existiram jogadores craques, né? Que
formou aquela geração aí que vitoriosa aqui nossa, mas também formou pessoas, né? Não é que tenha formado, eles já eram, né? Então o grupo era formado, né, por pessoas de muito caráter, né? Humildes. Então aqui teve vários, mas tem um especial, assim, porque eu iniciei carreira junto com ele, por coincidência, eu joguei com ele em 4 clubes diferentes, sem ser escolhido a dedos. O destino fez com que nós nos encontrássemos assim, em 4 times diferentes. Foi o João Santos. Então nós começamos no Fluminense já desde 1982, no juvenil, né? Muitos anos jogando lá, depois joguei aqui no Bragantino também, muitos anos jogamos juntos, jogamos no América de Rio Preto, jogamos no Remo, isso, Bragantino e o Fluminense quando ele carreira. Então o João Santos, ele é diferente, muito tempo junto, e a gente tem uma afinidade, uma amizade muito grande. Foi referência para mim, assim, como atleta, me estimulou também, assim, porque era um cara super dedicado, muito profissional. E eu no início de carreira não era tão responsável como o João Santos, e eu vendo ele assim, eu acho que ele me ajudou muito assim, a seguir a minha carreira, e teve uma vocação. Sim. Eu acho que eu devo muito a ele assim, por ter, eu considero, né, por ter sido bem sucedido na profissão. Alberto, eu vejo muito jogo de futebol. Você acha que às vezes falta raça em alguns times no meio do futebol? Porque antigamente a gente via a seleção jogando muito bem. Não que ela não joga agora, mas a gente vê a raça, a vontade que muitos jogadores tinham. Você acha que agora está faltando um pouco? Eu acho assim que eu tenho que ter um certo cuidado para falar assim, sobre essa palavra raça, porque eu encaro diferente, sabe? Eu vejo assim os atletas, né, que muitas vezes eles precisam, né, para determinados momentos, jogos ou campeonatos, de motivação. Tá? Porque raça, assim, se você pegar assim, falar de raça, isso é uma expressão assim, muito usada assim, por torcedores, né? Pô, queremos raça. Mas não é bem isso. Eu acho que a motivação, ela depende de vários fatores, né? Então é necessário assim, que você, para poder falar de um determinado clube, jogador, é preciso você saber o momento dele, né? O que está acontecendo, quais são os fatores assim, que estão desestimulando ele, né, a não estar demonstrando essa raça, né, que muita gente cobra. Então eu atribuo mais a motivação, que aí é necessário assim, que a gente entre assim, na intimidade, né, de um ambiente de trabalho, ou da vida pessoal do atleta, né, ou da equipe, para poder estar falando alguma coisa assim, sabe? Porque envolve vários fatores, né? A gente não sabe quais são as dificuldades, né? O que está travando esse jogador, porque a questão emocional, ela é fundamental sempre para que o jogador consiga, né, tá jogando, né, com entusiasmo, com empolgação, né, para poder estar demonstrando isso para os torcedores. Você treinou o Bragantino, né? O que você está achando do Bragantino nesse 2020 aí, Alberto? Olha, assim, todos, né, para o momento agora, nós estamos falando assim que no momento em que está começando está iniciando o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bragantino, assim, teve um primeiro semestre muito bom, né, já na primeira divisão, né, de 2020, né, no Campeonato Paulista, tanto que agiu dentro da expectativa. Ser campeão, né? Porque fez a melhor campanha. Depois disso entrou no mata-mata, né, em que foi prejudicado, né, pelo fato de ter acontecido lá a contaminação ou o erro, né, de avaliação dos exames, né, que mexeu muito no emocional dos jogadores. Por isso que eu falo também assim, porque pô, você imagina, né, como é importante a gente estar falando de ambiente, né, e saber o que está acontecendo ao redor. Você imagina um time que recebe a notícia um dia antes, né, de que tem vários jogadores contaminados, né, aí que faz depois o clube pede, né, uma revisão dos exames e percebe que não é verdadeiro, houve erros, e o treinador não pôde trabalhar a equipe. E ao mesmo tempo o emocional dele é super abalado, porque o treinador não sabia com que jogadores iriam contar, os jogadores não sabiam se iam jogar, e momentos antes da partida ele tem que ser submetido a entrar numa partida decisiva contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians.
Olha a situação desse jogador, então ele foi muito prejudicado, né, o Bragantino. Então, assim, eu acho que o primeiro semestre, respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que agiu assim, dentro da expectativa, eu acho que até muito boa, né, e foi prejudicado devido a esse fator. Agora, já no segundo semestre, agora no Campeonato Brasileiro, não teve um início bom. Não. Nesse momento está tendo uma recuperação, mas o Campeonato Brasileiro é realmente muito difícil. Aqui, com o Bragantino, nós chegamos a jogar pelo menos aqui uns 6 a 7 campeonatos brasileiros de Série A, e sabemos muito bem, né, eu joguei mais ou menos mais de 10 brasileiros de Série A, né, no Bragantino foram mais ou menos isso, uns 5, 6, não me recordo muito bem, mas é muito difícil, são equipes assim que você sai de um jogo duro, você acha que no seguinte vai ter um time mais fraco para poder se recuperar e não consegue, é o mais duro ainda, o mais difícil. O início do Bragantino não foi bom, então ter que se recuperar dentro do campeonato é muito difícil. Está tendo agora uma reação, né? A gente espera que até pela expectativa também e pelo investimento que foi feito, para se chegar pelo menos, né? Seria na teoria, né? Pelo menos entre os 10. Tá, no Sul-Americano. Isso, está no Sul-Americano. Se conseguir uma vaga de Libertadores é excepcional. Sim. Mas assim, eu acho que entre os 10 e uma vaga Sul-Americano, por tudo que foi feito, investimento, né, pelo elenco que tem, pela estrutura, eu acho que precisa pelo menos isso. Então, vamos torcer para que se confie nessa recuperação e consiga aí avançar esse objetivo. Alberto, a gente vai fazer uma brincadeira, hoje vai começar a brincadeira. Pra quem você tira a chuteira, Alberto? Vamos ver pra quem que você tira a chuteira. Vai ter vários feras aí pra ver quem se tira a chuteira. Ok? Vê lá, a gente vai. O que você vai arrumar aí? Mas então, vamos lá, gente. Vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Do doping. Você tira a chuteira do doping? Não tiro a chuteira do doping. Você não tira a chuteira do doping? Não. Por que você não tira a chuteira do doping? Eu não tiro a chuteira pro doping, porque, na minha opinião, é uma prática muito irregular, né, que ela prejudica, né, ela não só assim, o atleta, né, que a gente está falando na parte do esporte, que pratica o doping, ele usa para tirar vantagem, né, sobre o adversário. E com isso, ele não só está tendo uma atitude ilícita, né, mas ele está prejudicando muitos atletas, né, que são saudáveis, que estão praticando de uma forma regular a mesma atividade esportiva, né. Então, nós não podemos tirar a chuteira, né, para essa prática, porque eu acredito até que seja uma coisa que todos nós temos que abominar, né? Não deve existir isso aqui, porque assim como no esporte isso aqui prejudica muitas pessoas, né? Eu comparo isso à corrupção na vida, né? Política ou social de qualquer pessoa. Então nós temos que abominar, porque isso aqui é uma prática realmente que não só faz com que o atleta leve vantagem sobre ele, mas que ela prejudica. Às vezes ela, por se beneficiar disso aqui, desse fator, ela acaba impedindo que outros, né, tenham ascensão e consigam chegar ao seu máximo, né, ao seu melhor, porque foi prejudicado por alguém que praticou um ato antidesportivo. Então o Alberto não tira o chapéu para o doping. Segunda chuteira, não é uma chuteira, mas nosso quadro. Tirar também? Bora lá. Vamos ver. Seleção brasileira. E aí, você tira a chuteira ou não tira para a seleção brasileira? Tiro, claro. Tira. Por quê? Eu acho que a seleção brasileira, né, analisando assim até como um torcedor, né, eles precisam, né, todos nós, né, temos que entender, quem está participando diretamente lá da seleção e aqueles que estão assistindo, né, que
no momento, né, que está tendo uma competição ou um jogo, a seleção brasileira está representando uma nação, né, representando um país. E nós sabemos muito bem que aqui envolve muita questão de saúde familiar, social também, porque aqui está levando alegria, né? Isso faz com que esse momento assim de euforia, ela melhore a saúde das pessoas e para um povo tão sofrido como é o nosso, né? Que nós que dependemos de notícias boas e amamos o futebol. Sim. Eu acho que a seleção brasileira ela representa toda a nação, representa tudo isso, né? Para nós brasileiros, assim, que naquele momento estamos torcendo para a seleção. Sim. Então acho que é muito importante aqui que todos, né, que estejam participando da seleção, né, que sejam participando de uma forma direta, né, praticando, eles têm essa consciência que eles estão representando uma nação, muita gente está aqui torcendo para ele e um bom desempenho vai levar muita alegria e muita coisa boa para muita gente. E no Brasil também, cada bairro tem um campinho de futebol, então o Brasil é o país do futebol aí. Exatamente. Então tem que apoiar a seleção. Claro. E ele tira o chapéu, hein, gente? E pro chuteira. E para a última chuteira nossa, será que você tira? Vamos ver, será que ele tira ou não tira? Aí. Claudinho do Bragantino. Convidado, hein, Claudinho, pro nosso canal. Tira a chuteira ou não tira pro Claudinho? Tiro, claro. Tira a chuteira pro Claudinho. Não só pelo desempenho que vem tendo, né, no Bragantino, desde quando chegou. Ano passado foi o destaque, né, da Série B. Destaque da Série B. Esse ano também não teve um bom início, mas já se recuperou. Está sendo, na minha opinião, o principal jogador do Bragantino, né? É um atleta ainda que acredito que ainda esteja em ascensão ainda. Acho que ele vai melhorar mais ainda o seu desempenho. E do Claudinho, assim, eu tenho, talvez eu não lembre, né? Mas e poucas pessoas sabem aqui também que antes dessa passagem do Claudinho aqui agora com a parceria com o Red Bull, ele já tinha tido uma passagem aqui e eu estava trabalhando como auxiliar técnico na época, né? Então eu tive a oportunidade, o prazer de conviver e trabalhar um pouco ao lado do Claudinho, né? Já naquele momento ali, isso foi 2016, é isso mesmo. Já tive a oportunidade de conhecer o Claudinho de perto, já via nele assim um potencial muito grande, sabia que era questão de momento para poder ele deslanchar, né? E esse momento chegou e a gente espera que ele continue tendo aí bastante sucesso e represente aí bem o time do Brasil. Você acha que futuramente é para a seleção? Eu acredito que tem a condição de chegar na seleção, sim. Como eu falei assim para você, hoje ele já vem apresentando na primeira divisão um futebol assim, de chamar a atenção de vários times grandes, né? E como eu falei, assim, um atleta, na minha opinião, em ascensão. Então, eu acho que falta pouco, né? Daqui a pouco ele melhora o seu desempenho e vai ser um atleta aí tendo, né, tempo, né, para atuar, né? Se não tiver que sair. Apesar que agora também já consegue, né, ser visto também fora do país. Mas ele tendo uma sequência como ele vem tendo aqui no Bragantino agora, eu acho que é um atleta que pode chegar à seleção brasileira, sim. Aí, Claudinho, um abraço. Alberto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por brincar com a gente, por falar um pouco do futebol. Conheci esse cara aqui, vim aqui na casa dele, abriu as portas, conversou, não, topo sim o seu convite, uma humilde pessoa. Muito obrigado mesmo de coração por ter aceitado nosso convite. E a gente quer ter mais oportunidades, ainda mais, de estar mostrando você em nosso canal aí, para estar falando um pouco mais de futebol e tudo mais. Gente, muito obrigado mesmo, Alberto, de compaixão mesmo. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e muito obrigado a todos e tenham um bom dia.